Olá, amigos de Ideal Espírita. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos, pelo Espírito Meimei. Estamos no capítulo 35 e vamos falar sobre a misericórdia para despertar os violentos. Habituai-vos a não julgar aquilo que não podeis compreender. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22. Essa frase do Evangelho já nos provoca a refletir muitas coisas. Nós temos que criar um hábito para não julgar aquilo que não sabemos, aquilo que não conhecemos. Normalmente a gente julga as pessoas, as situações. E nesse ato de julgar, nós vemos ali aquilo que nós queremos ver. Porque aquilo que nós olhamos e pretendemos avaliar, nós conhecemos muito pouco. Ainda que seja um companheiro de uma vida, uma pessoa querida que compartilha a vida conosco, aquilo é um mundo, aquela pessoa é um mundo imenso, em que ela própria desconhece muitas coisas acerca de si mesma. Como que nós vamos considerar saber o suficiente do outro para julgá-lo, se mal nos conhecemos? Então é interessante essa frase, cuidado para não julgar, porque da mesma forma seremos julgados. Jesus já nos orientou sobre isso. Meimei fala que a aflição pode ter origens diversas. Veja que ela vem discutindo acerca das aflições em vários capítulos. Mas a aflição ela tem origens diversas, ninguém vai discordar disso. Nós podemos sentir aflições pela perda de um ente querido, pela perda de uma situação financeira, por conta de uma doença conosco ou com outra pessoa. Mas nem todas são ocasionadas pelas provas escolhidas pelo Espírito. A maior parte das aflições é voluntária e resulta da insensatez, da cobiça, do orgulho, da inveja, do ciúme e da maledicência. Se nós formos resumir em uma palavra, por que nós sofremos as aflições, é por conta do egoísmo. A insensatez, a cobiça, o orgulho, a inveja, o ciúme e a maledicência, como ela coloca, são ramificações do egoísmo, que é algo que está na base de todos os males, é a raiz de todos os males. Então, numa situação de ciúmes, de inveja, de orgulho, é preciso indagar. Onde está o egoísmo ali? Onde está o ego, a minha personalidade nessa situação? Porque as aflições, como ela coloca, a maioria é voluntária. O que quer dizer isso? Que nós acabamos vivendo uma vida e criamos situações que nos geram aflições. Não são situações de provas, não são situações de expiação por conta de situações de vidas passadas, de experiências em encarnações anteriores. Mas são desta oportunidade aqui, nesta encarnação, em que nós,
por conta do orgulho, da vaidade, da inveja, ou seja, do egoísmo, criamos situações que vivemos de forma, né, aflitiva, de forma sofrida. Então, nós criamos o sofrimento para nós, de forma voluntária. Esse estado de alma revela a distância entre o homem e a mensagem de Jesus. E essa situação revela o quão imperfeito nós somos. Lembrando que no início desse livro, Memei tem a preocupação de dizer a respeito dos planetas, né? Planetas de provas e expiações, planetas primitivos, planetas felizes, de regeneração. Ela vai colocar para que nós possamos estudar essas categorias, né, dos planetas, para que a gente conheça em qual categoria o nosso planeta está, o planeta que nós vivemos, que nós encarnamos. Então, se nós encarnamos num planeta de provas e expiações, é porque o mal aqui predomina. Mas o mal predomina não é porque aquela pessoa do nosso lado pratica o mal. É porque há o mal em nós, em cada um de nós predomina o mal. Por mais que a gente esteja hoje inclinado a fazer o bem, ainda em nós predomina o egoísmo. Os planetas de regeneração ainda têm o mal, mas teremos a consciência desperta para nos encaminharmos para atitudes, pensamentos. Por isso que hoje está sendo mais comum de se falar sobre despertar de consciência, autoconhecimento, cuidado com o que você pensa, com o que você sente. E a neurociência fazendo investigações a respeito do cérebro, mostrando que as emoções são fundamentais. O que a ciência antes queria apartar dos seus estudos, as emoções, achando que elas perturbavam a razão, hoje a gente consegue comprovar que as emoções estão em tudo em que a gente faz e, inclusive, se tivermos que apartar a emoção da nossa forma de pensar, da razão, nós teremos um pensamento muito árido, muito duro e não nos conduziremos bem nas nossas reflexões. É preciso equilíbrio. É preciso compreender as emoções da nossa vida, aprender a sua linguagem para fazer bom uso dela junto com o pensamento. E então entender que nesse momento ainda predomina o mal em nós, de modo que as aflições são reflexo da nossa imperfeição. E Memei fala da alma que está distante da mensagem de Jesus, ou seja, uma alma que está distante de Deus. Ainda estamos muito distantes de Deus. Achamos que temos, Deus está em mim, eu tenho uma essência divina, mas a gente já fala isso, mas ainda não consegue entrar em contato com essa essência em nós. Por quê? Porque o ego está à frente de tudo. Vivemos um egoísmo, né? Um ego doentio, um ego que está exacerbado, um ego que quer tomar a frente de tudo, um ego que quer se sobrepor e ser Deus, e não deixar o Deus que há em nós se manifestar, que Jung chamou de self. Quando a gente se coloca nesse estado de alma, ou seja, do egoísmo, estamos afastados, não deixamos Deus se manifestar, o Deus em nós se manifestar. Essa é uma condição que nos mundos felizes, o ego já vai estar em equilíbrio e haverá a preponderância do bem em nós. Ainda haverá o mal, mas o bem será preponderante.
Somente nos mundos celestes é que não mais haverá o mal. Não mais haverá o egoísmo. O ego, né, ele está ligado à personalidade, que está ligado ao corpo. Então, nesse momento, não vamos mais precisar encarnar, fazer esse ciclo das reencarnações para evoluir, porque já atingimos a condição de espíritos puros e não mais necessitaremos da reencarnação. Continuaremos evoluindo, mas estaremos purificados e, por isso, não teremos mais o ego no sentido aí de exacerbado, o egoísmo. O self, ou seja, o Deus em nós, se manifestará completamente e vai reger as nossas vidas. Inúmeras vezes, pessoas desequilibradas penetram em campo de vibrações doentias, conquistando sofrimentos que poderiam ser evitados. Esse é o ponto. Se é sofrimento voluntário, aflições voluntárias, significa que nós poderíamos ter evitado. Então, estamos em desequilíbrio, tem um ego doentio, vibrações doentias, desequilibradas, desarmonizadas, gerando sofrimento. Então, sentem não raro a falta de proteção divina. Mas é claro que sentem a falta da proteção divina. Embora Deus esteja nos amparando o tempo todo, porque nós nos afastamos de Deus. Por isso que o mal é a ausência do bem, é a ausência de Deus, porque nós nos afastamos, nos distanciamos. Essa falta de proteção divina é porque nós estamos afastados de Deus. Deus está nos protegendo, mas a gente não sente isso, porque a gente não está conectado com Deus. Porque o seu íntimo permanece cheio de angústia. As atribulações merecedoras de consolo são aquelas em que o aflito se reconhece devedor e se propõe a uma retomada de posição, eliminando os fatores que as desencadearam. Ele buscará então o conhecimento das verdades evangélicas e removerá de si as arestas da imperfeição, motivo de angústias, melancolias ou remorsos tardios. Então, a imperfeição gera esse estado nosso de angústias, né? A angústia é de estar sofrendo porque eu não sei o que virá, o que vai acontecer comigo. Então, nós não temos ali a fé, a esperança, a melancolia, porque nada sai do jeito que eu quero, nada sai no tempo que eu quero. Olha o egoísmo aí. Então, eu acabo entrando num estado de melancolia, né? Uma tristeza muito profunda, muito ligada, né? a um sofrimento, porque nada sai do jeito que eu quero, eu estou aqui abandonado, e aí ninguém gosta de mim, porque ninguém me agrada. Então, entra nesse ciclo, remoendo essas coisas dentro de si, e nos remorsos, né? O que foi que eu fiz? Eu não devia ter feito isso. A culpa, ela gera muito sofrimento. Culpa não gera um avanço em nossas vidas, né? A culpa, ela nos paralisa ali naquele sofrimento e vai nos enfiando ainda mais num buraco em que a gente vai se afastando dessa luz divina e entrando ali, né? A gente fala em depressão é um buraco, a gente vai entrando nesse buraco. Diante dos infortúnios que atingem a sociedade no campo da violência, as almas evangelizadas julgam precipitadamente situações que escapam às suas condições de análise. Então, nós, né, diante dos infortúnios que nos atingem, os infortúnios que atingem a sociedade em que a gente vive, no campo da violência, então guerras, doenças, misérias, né? Vivemos uma situação de pandemia em que isso é crítico, as pessoas estão
né, ficando doentes, morrendo, e essas almas que se acham evangelizadas, que acham superiores, elas precipitadamente, então, elas vão julgar situações que escapam às suas condições de análise. Precipitadamente, por quê? Porque se anteciparam a julgar antes de conhecer. Então, tudo mais escapa. O sentido das coisas escapa, ou seja, ela não tem conhecimento para fazer uma análise da situação, mas ela faz, ela se precipita, então ela julga. O que ela está julgando? Em geral, ela quer ver um mal no outro e não em si mesma. Então é muito mais fácil culpar o outro ficando numa cadeirinha sentada confortavelmente, reclamando que as condições ali não são boas, mas nada fazendo para modificá-las. O que nós temos contribuído para melhorar a situação da sociedade? Mas a gente gosta de criticar. Não é que o outro que esteja lá, né, no caso, no governo das cidades, dos estados e do próprio país, estejam bem, a gente é que julga mal. Não é isso. A gente sabe da situação em que a gente vive, mas qual é a profundidade disso? Nós sabemos que existe muita miséria, as pessoas estão doentes, estão morrendo de fome, estão desempregadas. Então vamos buscar compreender essa situação mais a fundo e fazer algo por melhorar. Com referência aos criminosos que destroem lares, levando o desespero e a morte a homens honestos e responsáveis, o julgamento frio da condenação é colocado em primeiro plano. Sempre se conclui: a morte para o infrator seria o caminho mais justo. Esse aspecto necessita passar pelo crivo da razão e da fé raciocinada. No Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon fala, no capítulo 5, item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse é o refrão popular. Isso, quem conhece a doutrina espírita, fala. Mas será que a gente compreende o que foi dito? Um homem de bem, ele não precisa ficar num planeta de sofrimento. Como eu já falei, o planeta Terra onde prevalece o mal. O que estaria fazendo aqui um homem de bem? Se ele não está trabalhando, se ele não é mais útil, e nós já falamos isso em outro capítulo, não faz sentido mais a permanência dele num planeta de sofrimento. Deus não quer que a gente sofra. Então ele não vai fazer com que a gente permaneça num planeta para sofrer se nós já somos espíritos de bem, a menos que sejamos aqueles enviados para trabalhar e para implementar o bem aqui no planeta. Os criminosos que destroem os lares, vamos pensar quantas vezes, e recentemente eu tive uma conversa com uma amiga que também é psicóloga para analisar um caso e havia muito ódio na fala de uma determinada pessoa por conta de algo que aconteceu ao filho. E nós ficamos refletindo a respeito daquilo e hoje eu ainda, antes de fazer a gravação desse vídeo, né, eu estava lembrando desse caso e de outras situações, pensando exatamente nesse tema do bem e do mal, o bem e mal sofrer. E eu fiquei me deparando com a seguinte questão: nós passamos por dilemas éticos. Enquanto a gente tiver que pensar entre opções, né, eu faço isso ou faço aquilo, e tenho dúvidas sobre como agir, porque
como eu falei, dilemas éticos, sem que a gente consiga conquistar um critério, né, para nos nortear as decisões, as melhores escolhas. Quais são os valores? Quais são os crivos que nós vamos utilizar para a tomada de decisões? Se o crivo é o Evangelho de Jesus, o que ele nos ensinou, nós não vamos mais passar por dilemas éticos, nós vamos saber o caminho, a decisão a tomar, e por isso não vamos cair em aflições. Mas nós caímos em aflições porque geralmente decidimos mal, julgamos as situações precipitadamente, e diante de dilemas éticos a gente tende a pensar o que me beneficia, ao invés de pensar o que beneficiaria a todos. A misericórdia divina serve-se de todas as formas possíveis para poupar ao espírito infrator o retorno prematuro ao plano espiritual. Então, aquela pessoa que cometeu um ato, né, criminoso, infração, ela teria que ficar mais tempo aqui. Então você acha que teve uma vida longa porque simplesmente para você ficar curtindo aqui? A sua vida é longa porque você precisou de tempo para despertar a sua consciência, porque no tempo que você teve você não conseguiu, porque não somos esses missionários, os trabalhadores para, né, espalhar o bem. Não chegamos no nível ainda, né, de amor ao próximo para estar aqui fazendo esse trabalho de dedicação da vida, né, empenhando a vida, a nossa vida para o bem de todos. Muitas vezes usamos o tempo da nossa vida para os nossos interesses pessoais, para atendê-los, né, para responder ali os pedidos do nosso ego, então, alimentando o egoísmo em nós, de modo que nós reiteradamente cometemos infrações e é preciso então viver uma longa vida para passar por experiências, para ver se a gente desperta a consciência. Essa é a misericórdia divina. Ele não vai nos tirar daqui precipitadamente, nos tirando a oportunidade de resgatar certos débitos. A encarnação terrena terá ele meios de se redimir num despertar, mesmo que tardio. Somente em situações em que se esgotaram todas as oportunidades, a lei sábia de Deus interfere em retiradas compulsórias, já que a alma está servindo de elemento hostil. Se chega ao ponto em que todas as oportunidades foram esgotadas, no nosso planejamento já não teve mais jeito, planejamento espiritual para reencarnação, e aquela pessoa vai prejudicar aos outros e principalmente se prejudicar, como a evolução não retrograda, a gente não regride, aquilo que já avançamos, nos mantemos estacionários ou avançamos, o que acontece? Se iremos fazer alguma coisa que vai nos prejudicar, a gente é retirado pela misericórdia divina. Mas o tempo foi dado para que a gente pudesse trabalhar em nosso próprio benefício e em benefício de todos. Benefício não é material, é evolução espiritual, transformação moral. Quem sofre como vítima termina um resgate de dores e expiações. Lembra bem, quem está como vítima tem oportunidade de resgatar dores e expiações, algo que cometeu no passado, despertando no mundo maior, na condição de espírito completista de uma fase encarnatória, principalmente se as más condições morais do algoz o levarem à misericórdia e ao perdão. Então, diante das aflições que nós passamos aqui, é compreender que as aflições
tem relação com o nosso estado de alma. Muitas das experiências aqui são oportunidades de nós repararmos os nossos erros, então são expiações. Muitas aflições nós as criamos por conta de nossas escolhas, mas se aproveitarmos bem o tempo para poder fazer essa reparação e despertando a consciência para as verdades, veja bem a palavra que a Meimei colocou, e ela também está de acordo com o que fala a doutrina espírita, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e os espíritos no livro dos espíritos também vão enfocar a respeito da verdade, conhecendo a verdade como a chave para a nossa transformação moral, para a nossa evolução. Então, é preciso perguntar como é que a gente faz para evoluir, é preciso conhecer a verdade. Os espíritos não falam que a gente precisa se comportar dessa forma, daquela ou daquela. Eles dizem que a gente precisa conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, o caminho é o autoconhecimento. Então, Meimei também coloca essa palavra aqui de uma forma muito sábia, né? E nós vamos regressar ao mundo espirituais em condições morais muito melhores se soubermos passar pelas aflições com a fé raciocinada, com esperança, com o perdão, com o amor, com a misericórdia, com a compaixão, com a gratidão. E é com a gratidão que eu encerro, desejando a todos um excelente dia, ótimas reflexões, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.